Sejam bem-vindos à rubrica Tendências, conectados com uma cadeia de valor para informar, comunicar e dinamizar os agentes que fazem acontecer. Para abordarmos as tendências das competências académicas e do tecido empresarial, estamos na Feira de Emprego no Instituto Politécnico de Viseu. Viva, Sr. Presidente, Dr. José Costa, muito obrigada por nos receber aqui na 4ª edição desta Feira de Emprego, cada vez mais representativa para a nossa região, agrega mais de 40 empresas da região e faz este mapeamento com a vossa comunidade académica. Portanto, desde já os nossos parabéns pela iniciativa e por esta dinâmica que agrega uma cadeia de valor para Viseu e para a nossa região. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. O Instituto posiciona-se no território para isso mesmo. Os nossos estudantes, que têm a oportunidade de crescer aqui dentro, junto dos seus professores, do pessoal não docente e entre si próprios, porque há que contar que cada um de nós some mais um bocadinho quando nos potenciamos significativamente, e é aquilo que acontece aqui no Instituto. Iniciativas desta natureza valorizam o Instituto, valorizam os professores, valorizam os estudantes, valorizam as empresas que todos os dias trabalhamos com elas. Nós temos centenas de protocolos com empresas. Felizmente, temos hoje, dentro do Instituto e aquelas que colaboram connosco, empresas cada vez mais fortes, mais sustentadas, e isso obviamente é uma forma de nos ajudar a captar novos estudantes. Esse é o nosso grande desafio, que é crescer no âmbito das competências dos professores, dos estudantes e dizer que o Instituto está sempre presente como uma grande referência. Sr. Presidente, é notório e com esta magnitude que o futuro é marcar a diferença e o Instituto Politécnico de Viseu, com este evento, está a posicionar-se claramente com esta dinâmica. Qual é a missão do Instituto Politécnico de Viseu com a agregação destes dois departamentos, quer a nível de gestão, quer a nível da gestão de engenharia industrial? Qual é a missão do Politécnico com a promoção desta feira de emprego e agregação de talento para a nossa região e para o nosso país? Tudo se torna fácil quando temos departamentos com pessoas com esta competência, não é? É muito fácil, não é? O corpo é todo, praticamente tudo doutorado, com muita experiência, com muita área de investigação, com muita ligação nacional e internacional. Quando temos um corpo docente com esta qualidade, torna-se fácil realizar iniciativas destas, porque se entra mais facilmente no campo das empresas, as empresas reconhecem esta mais-valia que está aqui internamente, envolvem em projetos, ou seja, é nesta reciprocidade que nós podemos potenciar mutuamente, tanto as empresas como o próprio Instituto através dos seus departamentos. Mas os departamentos são as pessoas. E quando as pessoas estão mobilizadas, estão motivadas para realmente fazer crescer a instituição, que é aquilo que acontece, neste caso concreto, no Departamento de Mecânica e Gestão Industrial e no caso da gestão, porque outros também podem. Eu de manhã, ontem fazia este desafio, que no próximo ano pudéssemos envolver mais departamentos. E eu tenho a certeza que os outros departamentos que fazem também iniciativas desta natureza, quando nós falamos a uma só voz, é uma voz muito mais forte. Derruba paredes. Este é o nosso desafio. Derrubar paredes é trazer mais gente para dentro do Instituto, é levar as competências que estão internamente para o exterior. E quando nós conseguimos isto, esta fluidez possa ocorrer, ou seja, esta osmose facilitada que possa ocorrer, aí não tenho a certeza absoluta que o Instituto será muito mais forte, terá muito mais estudantes e o grande desafio é nós termos mais estudantes. E estas iniciativas, com esta natureza, com esta qualidade, nós podemos sempre melhorar. Mas nós verificamos aqui perante esta Feira de Emprego o quanto foi o esforço do seu corpo docente, dos estudantes, do pessoal não docente, toda a gente que envolveu para ter aqui hoje o que temos aqui em termos de qualidade. São as pessoas que realmente merecem, têm valor para o fazer. Seguidamente ao Presidente do Instituto Politécnico de Viseu, temos
os organizadores da Feira de Emprego do Instituto Politécnico de Viseu, o Dr. José Luís Abrantes, que é o diretor do Departamento de Gestão, e temos o engenheiro Paulo Vaz, o diretor do Departamento de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial. Muito bem-aja por este contributo e desde já quero lhe dar os parabéns pela organização e agregação desta dinâmica com a abrangência desta feira de emprego, com a expressão já mais de 40 empresas. E, de facto, é uma valência e um projeto muito interessante. Qual é a vossa perspectiva e, na qualidade de diretor do Departamento de Gestão, criar esta sinergia com a agregação do Departamento de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial? Boa noite. Nós somos um departamento com cerca de 1.300 alunos, somos o maior departamento do Instituto Politécnico de Viseu. Temos cursos que vão desde o turismo, enoturismo, marketing, contabilidade, gestão de empresas e depois vários mestrados em finanças, em marketing, em turismo. Portanto, temos aqui muitos alunos que se sentem atraídos por fazer o seu percurso académico no nosso departamento e no Instituto Politécnico de Viseu, e temos uma grande preocupação com as carreiras desses alunos. E por isso nós fazemos iniciativas como estas, para que os alunos possam ter contacto com as organizações. De notar que nesta feira estão cerca de 43 stands, vamos lhe chamar assim, de empresas, mas muitos deles correspondem a grupos de empresas. Então, na realidade, nós temos aqui centenas de empresas e já, tal como ainda agora vimos com a Deloitte, muitas das organizações que aqui estão já têm uma expressão global, ou seja, um aluno que vem aqui à feira poderá eventualmente ser recrutado para trabalhar numa qualquer parte do mundo. Porquê com o Departamento de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial? Porque nós acreditamos nas sinergias, porque, aliás, isso é um tema recorrente nas nossas aulas, não é? Os nossos alunos fazem trabalhos de grupo e, portanto, não podemos estar a ensinar uma coisa que depois nós próprios não colocamos em prática e, portanto, dessa sinergia saiu este evento que pensamos que pode ir ao encontro das necessidades das empresas e dos nossos alunos. O doutor referiu estas sinergias com estes grandes clusters, nomeadamente estes centros de competências que vieram também sediar-se no campus do Instituto Politécnico. Na sua perspectiva, estes alunos saem preparados para responder às expectativas e rigor que estas mesmas empresas requerem numa perspectiva de projetos inovadores? Eu penso que sim, mas eu sou suspeito, pronto, mas eu penso que sim. Por acaso, ontem tive uma conversa muito engraçada com uma colega minha que me dizia esta turma vai ir à feira, mas já todos têm emprego. Portanto, uma turma que estava a ter aulas, já todos têm emprego. E eu disse, não, mas eles podem ter um emprego melhor indo à feira, ou seja, podem ver oportunidades e podem construir uma carreira, porque nós queremos que a ideia de um emprego para toda a vida, creio que já pouca gente tem, e então nós pensamos que estas organizações que estão aqui são organizações muito dinâmicas e que, se nós formos ver, se nós formos analisar uma a uma, nós vemos que são organizações que estão em crescimento constante. Ora, uma organização que está a crescer continuadamente
possibilita que quem trabalha nela também possa crescer, possa ter uma carreira. É um exercício que eu recomendo, que é ir stand a stand e perceber se alguma das empresas que aqui estagnou ou está a decrescer. E se nós formos ver os números, nós vemos que são empresas muito dinâmicas e que são muito atrativas para os nossos alunos poderem trabalhar, porque eles sentem que ali têm mais do que um emprego, podem ter uma carreira. E grandes oportunidades de futuro. E grandes oportunidades de futuro. Com estímulo a nível local, nacional e internacional. O senhor diretor, e que tem esta proximidade com estes alunos, do ponto de vista motivacional, eles trazem para a academia valor individual ou necessitam de um estímulo adicional da vossa parte, enquanto diretor, enquanto docentes destas áreas tão importantes na nossa atualidade? Creio que nós formamos pessoas, nós damos conhecimentos técnicos, mas o importante é nós formarmos pessoas. E creio que o termo pessoa tem uma componente muito mais vasta, obviamente que também lá está, muito provavelmente, o conhecimento técnico, mas o termo pessoa é muito mais vasto que unicamente a formação técnica. E vir para o ensino superior é uma forma de as pessoas poderem aprender e muitas das vezes, com uma pedagogia mais contemporânea, o que nós fazemos é ensinar os alunos a aprenderem por eles mesmos. Portanto, cada vez mais... O espírito crítico e criativo. E criativo, não é? Hoje, eu lembro-me que no meu tempo, se queria ler um texto, tinha que tirar fotocópias ou ir à biblioteca buscar um livro físico, e hoje em dia nós temos a internet, então nós podemos estar numa aula e estar a lançar um desafio e nós, em vez de nós, por exemplo, estarmos a dar um conceito, é o próprio aluno que vai pesquisar e que vai formar e que vai nos dar a sua perspectiva desse conceito. Nesse sentido, eu creio que a academia é um mundo de oportunidades. E depois há toda a componente interpessoal, desenvolvimento de competências interpessoais, o desenvolvimento de habilidades que depois são muito importantes na gestão da vida de cada um e no mundo, nomeadamente no mundo do trabalho, mas não só no mundo do trabalho, depois também na vida pessoal de cada um. Mas a academia é sempre a academia, ou seja, é um sítio onde nós podemos aprender. E crescer. E crescer. Para finalizar, Sr. Diretor, na sua perspectiva, qual é a tendência de futuro para esta área tão importante? A tendência de futuro passa por também a relação com a academia ser uma relação quase contínua. Eu lembro-me que eu acabei o meu curso em 1991 e tinha professores que me diziam: vocês não estejam mais do que 5 anos sem estudar, sem voltarem à academia. Pronto, as coisas andaram muito mais depressa, hoje se calhar já não são 5 anos, de certeza que não são 5 anos, é muito menos tempo e, portanto, eu acredito que as pessoas necessitam de ter um contínuo contacto com a academia. Por outro lado, quando as pessoas estão nas empresas, muitas das vezes, ainda esta semana tive um exemplo de uma empresa que necessitava solucionar um problema. E a empresa, para solucionar esse problema, com recursos próprios, tinha que ter, imaginem, 3 ou 4 pessoas doutoradas. Mas para solucionar um problema que, depois de resolvido, estava resolvido e, portanto, se contratasse 3 ou 4 pessoas doutoradas, não fazia sentido nenhum.
e a academia tem esses recursos, ou seja, a academia pode ser uma mais-valia para as organizações e as empresas, porque, tal como ainda agora disse o Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Viseu, eu creio que ele falou em 400, se não estou em erro, em 400 docentes, dos quais 75% são doutorados. Ou seja, nós estamos a falar aqui de 300 pessoas doutoradas numa variedade de áreas muito grande. E este percurso de relacionamento entre as empresas e a academia, que é feita também pelos centros de investigação, e nós hoje temos cada vez mais empresas que contactam o IPV e os centros de investigação para desenvolver projetos conjuntos. O futuro passa também por aí, ou seja, os nossos alunos saberem que, quando quiserem, podem voltar à academia para ter novas aprendizagens, mas também, quando estão nas empresas, poderem contactar a academia para resolver problemas concretos das empresas, tendo acesso a um conjunto de recursos que dentro da empresa não têm, porque é impossível e é ilógico, não é, ter esses recursos permanentemente dentro das organizações. E referiu aqui uma componente muito interessante, que é o Centro de Investigação, onde são desenvolvidos e analisados ao detalhe vários projetos. Estes projetos têm sido o catalisador de desenvolvimento também para a nossa região? Sim, os projetos de investigação são muito importantes. E neste momento o Instituto Politécnico de Viseu tem 4 centros de investigação, 2 deles são polos de outros centros. Eu particularmente posso falar mais em concreto do Centro de Investigação e Serviços Digitais, porque sou o coordenador, e nós sentimos exatamente isso, ou seja, nós somos um caminho, não é? uma via para que as empresas possam aceder a projetos que são, por exemplo, financiados, que só podem ser financiados com a academia. E nós queremos prestar esse tipo de serviços e fazer esse tipo de parcerias com as empresas. Isto é um percurso bola de neve, mas é algo que nós sentimos que está em crescimento e, portanto, hoje em dia são cada vez mais empresas que nos solicitam a colaboração para resolver problemas concretos que têm, e nós tentamos corresponder muitas das vezes com equipas multidisciplinares que depois acrescentam valor nos produtos das organizações e na alteração das metodologias de trabalho, inovação, etc. Os meus parabéns, Sr. Diretor, por este contributo tão abrangente e transversal do ponto de vista de saber e de contribuição para o desenvolvimento, quer da comunidade académica, quer da comunidade empresarial e organizacional. Temos também o contributo do engenheiro Paulo Vaz, o diretor do Departamento de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial, e que agrega precisamente esta visão das sinergias que o Dr. José Luís Abrantes acabou de referir. Viva, engenheiro Paulo Vaz, como está? E bem-aja por estar aqui connosco a partilhar esta sua visão tão abrangente de gerir um departamento com esta magnitude, digamos assim. Na sua perspectiva, e temos aqui um chavão que está muito ligado a esta componente da gestão industrial, a indústria 4.0, o que é que nos vem agregar de valor para o nosso futuro e como estímulo criativo a esta comunidade académica? Muito bem, uma boa tarde. Antes de mais, agradecemos a vossa presença aqui. É sempre importante conseguirmos chegar ao público
e demonstrar todo o trabalho que realizamos. Relativamente à questão que me põe, eu não posso deixar de referir que o Departamento de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial vai comemorar este ano 30 anos. Ou seja, estamos nesta cidade, nesta região, há 30 anos e o departamento engloba a parte de Gestão Industrial, Engenharia Mecânica, a nível de licenciatura, e mestrado, temos um mestrado em Engenharia Mecânica e Gestão Industrial. Temos sempre como âncoras 2 CETESPs em manutenção industrial e um em tecnologia automóvel. Relativamente à questão que me põe, é uma questão muito interessante, porque é uma área que cada vez mais está na voga. Nós estamos na área da digitalização e da interligação entre os vários ramos industriais e a academia. E nesse âmbito estamos a desenvolver alguns projetos juntamente com os nossos alunos e com a indústria local, no sentido de ajudarmos e ajudarem-nos a aumentar a eficiência produtiva dessas mesmas empresas. Com recurso a este chavão da indústria 4.0, mas que não pode estar dissociado de outro chavão ainda, que é a metodologia Lean. Lean quer dizer clean, limpo, seco, sem gorduras. Isto é, retirar todo o processo produtivo é a primeira coisa, tudo aquilo que não agrega valor, e para posteriormente passarmos à parte da digitalização e aquela coisa que toda a gente fala, termos uma nuvem que nos permite colocar todos os dados e aceder a todos os dados instantaneamente. Ou seja, nós conseguimos seguir um processo produtivo sem estarmos num local, mas conseguimos monitorar e ver a evolução de todo esse processo produtivo instantaneamente. Os nossos alunos têm respondido muito bem e a indústria da região, principalmente o cluster automóvel, que temos não só no nosso concelho, mas nos concelhos envolventes, Mangualde e Tondela, com grandes empresas da área automóvel que já têm um background que trazem das empresas-mãe, porque a maior parte delas são multinacionais, e que trazem das empresas-mãe alguma tecnologia que nos pedem muitas vezes para ajudarmos a implementar ou a alterar e a adaptar à realidade local. Toda esta situação é uma situação muito importante e muito interessante. Nós tivemos de costas voltadas para a tecnologia durante muitos anos. As nossas indústrias eram indústrias familiares e que não se preocupavam-se com, como dizem alguns alunos que tenho e que às vezes conversamos com o Dr. José Luís Abrantes, faturavam-se com a caixa registradora, desde que houvesse dinheiro estava tudo bem, e com a globalização essa situação é impensável, ou seja, nós temos que ser competitivos, temos que ser dinâmicos e temos que fornecer competências, principalmente as competências, porque nos tempos atuais, a competência, não só a competência que os nossos alunos levam da escola, mas toda a competência que vão acumulando são muito importantes. Cada vez mais o currículo em si não é o mais importante. O currículo académico, a licenciatura, o mestrado, o doutoramento, mas sim o mais importante são as competências, o acumular de competências, o acumular de atitudes, de saber estar, de saber trabalhar em equipa, e aqui entramos novamente, agradeço também ao Dr. José Luís Abrantes, porque funcionamos bem em equipa e conseguimos realizar coisas que sozinhos não conseguíamos. E isto no mundo industrial é fundamental, ou seja, eu, como engenheiro mecânico e engenheiro de gestão industrial, que é a minha formação de doutoramento é gestão industrial, e vindo da indústria, antes de vir para o ensino, tive 6 anos na indústria ligado a uma multinacional do ramo automóvel, percebi-me perfeitamente da exigência máxima que é solicitada a cada momento. Ou seja, nós não podemos falhar. Quando às vezes os nossos alunos nos dizem: professor, eu enganei-me só aqui, mas o resto está bem, eu às vezes comento com eles e digo: ok, se nós nos enganarmos, em vez de metros, pomos centímetros, não é? Numa plataforma, a plataforma não funciona. Não funciona, ponto. Claro.
E neste âmbito que temos trabalhado em alguns temas muito interessantes relacionados com a indústria 4.0 e agora já se fala na indústria 5.0, isso é outra situação bastante interessante. Surgir, não é? É verdade. Estamos a desenvolver alguns trabalhos em Machine Learning, Learning Factory, realidade aumentada, realidade mista, juntamente com empresas, no caso concreto com a Stellantis, e com mais empresas aqui da zona, no desenvolvimento de conhecimento solicitado pelas próprias empresas. Como dizia o Dr. José Luís Abrantes, nós somos uma porta aberta para a comunidade e isso é que é muito importante, ou seja, nós estamos inseridos numa comunidade e estamos interessados em colaborar com a comunidade no sentido da resolução dos problemas que nos são propostos. Eu costumo dizer que não são problemas, são desafios. E nós funcionamos muito bem com desafios, não é? E nesse sentido que cada vez mais estamos a agarrar nas ferramentas da indústria 4.0, estamos a trabalhá-las. É uma aprendizagem contínua. Nós não podemos olhar para o lado, porque quando viramos a cara e olhamos para a frente, se não estamos atentos, todo este processo já foi ultrapassado, mas com a ajuda do tecido empresarial local, e com a ajuda também, com o espírito que está implementado no Instituto Politécnico de Viseu e na Escola Superior de Tecnologia, estamos sempre abertos no sentido da resolução e da orientação dos vários pedidos a que somos sujeitos e na tentativa de aumentar a competência dos nossos alunos, levando-os constantemente à indústria, conhecendo a realidade industrial, que, através dessa mesma realidade, os conseguimos motivar para a parte académica. Ou seja, eles veem as necessidades, sentem as necessidades e, quando estão em sala de aula, estão a pensar como vão resolver os problemas, e também já falamos nisto com o Dr. José Luís Abrantes, porque os nossos dois departamentos estão muito próximos, um é gestão industrial e o outro é de gestão, e um déficit que eu notei, por exemplo, na minha licenciatura, tirada nos finais dos anos 80, foi a falta de uma área de gestão. Ou seja, ia muito bem preparado tecnicamente para as funções que ia exercer, mas não ia bem preparado tecnicamente, e depois tive que fazer formação por mim próprio, adicional, na área da contabilidade analítica, na área da gestão, da análise de dados. E os nossos alunos apercebem-se dessa necessidade e cada vez mais é mais um chavão que eu vou utilizar, o Big Data, que é outro tema cada vez mais atual, em que tudo se processa em dados, tudo está numa nuvem e nós a qualquer momento podemos aceder. Não só nós, como o diretor da empresa, o chefe da empresa, o líder mundial da empresa, ou seja, todos os dados estão constantemente ativos, podem ser corrigidos, podem ser modificados e podemos sempre melhorar, que é esse o objetivo. Quais são as perspectivas de futuro e de tendências para a nossa região com esta agregação bidirecional? Por um lado, a comunidade académica agregar valor ao tecido empresarial, mas por outro lado, o tecido empresarial reconhecer as vossas competências e talentos, digamos assim. Esse é um grande desafio. É um grande desafio unir cada vez mais o tecido empresarial à parte da academia, ou seja, trazê-los para a academia. Nós temos reuniões regulares, temos um grupo, temos um cluster industrial que trabalha diretamente connosco e que nos estão inclusivamente a ajudar de algum modo a ver as necessidades da região de forma a adequarmos melhor a formação que nós estamos a dar para as necessidades da região. Este é um ponto muito importante, é um caminho um bocadinho longo, porque temos que ver bem quais são as sinergias que de um lado e do outro podemos juntar no sentido de criar uma formação mais direcionada e adequada ao tecido empresarial. Temos a noção e os contactos regulares que temos que o tecido empresarial precisa de nós e nós precisamos deles, ou seja, é recíproco.
O nosso curso, conforme disse, tem 30 anos, mas ainda passa um bocadinho a ideia do tecido industrial. Durante vários anos houve uma dissociação da parte académica com o tecido industrial, cada um, eu não digo de costas voltadas, mas sim um bocadinho afastados. Neste momento não, neste momento cada vez mais há sinergias, por exemplo, na área do Learning Factory, estou a falar nas fábricas de aprendizagem, que ainda não sou falar muito aqui no sul da Europa, mas, por exemplo, no norte da Europa e nos Estados Unidos cada vez mais se trabalha nisso. Ou seja, um trabalhador vai preparado para o posto de trabalho sem nunca lá ter estado e vai ter a eficiência igual ou superior ao trabalhador que vai substituir. Como é que nós criamos isso? Através de laboratórios exatamente iguais aos industriais, à zona industrial, onde são treinados esses mesmos colaboradores, com recurso aqui, com recurso à realidade aumentada, com recurso à realidade mista, ou seja, prepará-los de maneira a que, a nível do tecido industrial, vai criar um grande impacto, porque o tempo de aprendizagem é muito menor, os custos de aprendizagem por parte da indústria são reduzidos substancialmente e cria-se uma empatia entre o próprio colaborador através da utilização de meios digitais, no sentido de motivação para o trabalho que vai desenvolver. Isto é uma área que é muito grata para mim, por isso eu falo com esta animosidade e estamos, juntamente com um grupo de colegas, a trabalhar em alguns projetos que haverá novidades proximamente, juntamente com o Centro de Investigação, que trabalhamos todos de braço dado, mas que vai haver algumas novidades engraçadas e interessantes e profícuas dentro desta área aqui para a nossa região e para algumas empresas que colaboram diretamente connosco, ou seja, nós temos as portas completamente escancaradas para a indústria e a indústria escancarou-nos as portas, ou seja, quando antes tínhamos que bater à porta para entrar na indústria ou no tecido empresarial, neste momento não, há uma ligação muito, muito boa e há uma interação entre a academia e entre a indústria muito boa. E conforme podemos ver, tentamos trazer aqui, como o Dr. José Luís Abrantes e o seu Presidente do Politécnico referiu, conseguimos montar uma feira de emprego depois de 2 anos de pandemia. Temos que fazer notar esta situação, depois de 2 anos de pandemia, ainda estamos todos no pós-pandemia com um certo receio, medo, o que for, mas ainda há um constrangimento e conseguimos montar de algum modo, pela primeira vez, juntarmos 2 departamentos e para o ano esperamos que sejam mais, que nos juntemos todos, porque só todos juntos é que conseguimos atingir aqueles que estão junto ao litoral e nas grandes cidades, o que sozinhos conseguem. Nós aqui tem que haver uma união entre a sociedade civil, a indústria, a academia e tentarmos os meios de comunicação social também, é importantíssimo, mas todos nós tentarmos evoluir e criar um grupo de maneira que façamos notar a nossa região, porque a nossa região é fantástica. Nós temos um cluster automóvel, o maior do país, dos maiores, se não o maior, onde está encabeçado pela Stellantis, a antiga PSA, onde temos a Eberspecher, onde temos a Brose, onde temos a UF, onde temos a Tujaltec, onde temos a Aquel. Ou seja, eu estou aqui a enumerar algumas, mas poderia enumerar muitas mais, não é? E debatemos-nos com uma situação que às vezes questionamos, que é, não vêm mais empresas porque há falta de mão de obra, ok? E não há mais mão de obra porque as empresas não vêm. Com a sua visão tão abrangente, designadamente nesta evolução e na perspectiva da indústria 4.0, já olharmos para a indústria 5.0, acha que a humanização aqui poderá ficar comprometida? Esse é um tema muito interessante e é um tema que está na ordem do dia. Temos fazer outra rúbrica direcionada a este tema em particular. Exatamente. Mas, de uma forma mais abrangente, o que é que lhe parece este desafio? É um desafio muito interessante e podemos associar um binómio homem-máquina.
porque a digitalização e todo o processo da indústria 4.0 associa a industrialização, a digitalização, a automação, a robótica, juntamente com o humano. Mas aqui entra um fator muito importante, é que enquanto até há poucos anos nós víamos uma unidade industrial, por exemplo, a maior fábrica da BMW na Alemanha, em que se via uma fotografia de cima e era gaiolas de robôs, neste momento estamos a ter um binómio muito interessante, que são os designados robôs e a robótica colaborativa. Isto é, eu estou aqui, preciso de uma chave e o robô dá-me a chave. Okay? Ou seja, se nós conseguirmos de algum modo não dissociar este binómio das questões humanas, que são importantes, eu penso que este tema, que para alguns céticos diz que acaba um bocado a humanização e começa a robotização, eu penso que conseguimos viver todos associando a tecnologia à parte humana, é uma que cadeia é muito, de valor, muito importante. com a agregação da Exatamente. dinâmica, perspectivando sempre o valor de inovação, não é? É isso mesmo, é aí mesmo, esse é o ponto mais importante. E atenção, não nos esquecermos que quem faz as máquinas são os humanos, não é? E os humanos cada vez mais fazem as máquinas à imagem dos humanos. Nós, quando falamos num robô colaborativo, é um robô que faz determinadas tarefas humanas e que vai, desde já, corrigindo os seus erros. Ou seja, nós programamos um robô, nós trabalhamos na área da automação, de maneira a que essa tecnologia vá substituir o humano e diminuir os trabalhos realizados pelos humanos, principalmente trabalhos repetitivos. Não nos podemos dissociar disso, não é? Nós estamos há 10, 15 anos que falávamos nos problemas da Siemens, em Lisboa, que principalmente senhoras que faziam esse trabalho, eram trabalhos repetitivos que ao fim de 5 a 10 anos tinham artrite reumatoide e outros problemas, não é? Porque o trabalho era pegar e colocar, fazer este movimento. Imaginem, durante um dia inteiro, durante 365 dias, não é? E agora temos uma máquina que chega e faz esse trabalho. Claro. E diz-me assim, mas esse trabalhador não é preciso ali? Não, se calhar temos que requalificar o trabalhador, não é? E tirar o melhor dele. Precisamente. Quando digo o melhor dele, todos nós temos competências muito próprias. E muitas vezes, quando recrutamos um funcionário, um colaborador, cada vez mais já se procura as competências próprias, ou seja, cada um de nós somos um, não é? E posso ter competências excelentes para determinada tarefa e na outra estar limitado. Então temos que fazer essa pesquisa. Aí vem também o Lean, ou seja, tudo o que é agregar valor nós acrescentamos, tudo o que não agrega valor ao produto nós retiramos, que é o que fazemos em nossa casa, não é? Ou devíamos, pelo menos, não é? Muito bem. Sr. Engenheiro, muito obrigada por este contributo e muito obrigada, Dr. José Luís Abrantes, também por este contributo e quero desde já parabenizar os dois diretores pelo evento e também pela visão de agregar estas sinergias e a junção, digamos assim, destes saberes e a partilha destas competências nestas áreas que são efetivamente o chavão de valor para a evolução da nossa comunidade académica e evolução do tecido empresarial numa perspectiva de inovação. Um bem-aja e parabéns. Obrigada. Muito obrigada. Temos connosco um contributo do João Pires, o representante aqui na Feira de Emprego da SEW, uma empresa na área da automação, cujo slogan nos remete para colocar o mundo em movimento. Viva, João Pires. Olá, boa noite. É um gosto ter o seu contributo aqui na Feira de Emprego. Gerou-nos alguma curiosidade pelo facto de não estarem sediados em Viseu e na região, mas por estarem aqui à procura destes talentos que são gerados nesta comunidade académica. Fale-nos um pouco desta vossa procura, deste vosso olhar atento na nossa comunidade
sede em Viseu. Claro que sim. Antes de mais, agradecer o convite do Instituto Politécnico de Viseu na nossa participação nesta feira, mais uma vez que endereçamos, e também o convite pela participação nesta entrevista. Efetivamente, nós acreditamos que colocamos o mundo em movimento, e isso acontece. Nós somos uma empresa de acionamentos eletromecânicos, portanto, nós vendemos motorredutores e toda a parte do controle desses mesmos motorredutores, acionamentos eletromecânicos, e em todas as indústrias, todas as empresas, todo o tipo de indústria passa, e muito aqui nesta zona de Viseu, passa também pelo cluster da indústria automóvel. Os acionamentos, os produtos que nós comercializamos são fundamentais para essas empresas poderem dar o contributo à sociedade que dão hoje em dia, seja na forma do produto, seja na forma do próprio emprego e do crescimento da zona. Obviamente que, sendo uma empresa multinacional, sediada na Alemanha, nós estamos sempre à procura de novos talentos e estamos sempre em busca e atentos com um olhar no mercado para novos talentos e novas oportunidades à comunidade que tanto nos dá a nós, não é? E isso não se limita à região da Mialhada, onde estamos sediados aqui em Portugal, e a nossa presença aqui na Feira de Emprego do Instituto Politécnico de Viseu vem demonstrar isso mesmo. Nós acabamos por tentar sempre, junto das instituições de ensino, criar parcerias e apoiá-los em todos os projetos que nos acabam por apresentar, abraçando-os como parceiros e estando presentes em todas as feiras, sejam de emprego, sejam de inovação, que nos são convidados. Ultimamente temos sido abordados por muitas instituições nesse sentido, tendo sempre respondido positivamente e com um feedback tanto do corpo docente como dos próprios alunos excelente, não só na própria feira, mas também na continuidade do que é este trabalho que nunca acaba, não é? João Pires, na sua perspectiva e com uma visão mais prática no mundo empresarial, quais são as competências que são reconhecidas verdadeiramente nesta atuação mais prática, para além das competências académicas, naturalmente, mas as competências humanas ganham cada vez mais força. Qual é a vossa perspectiva na agregação destes talentos e nesta capacitação humana, digamos assim? Em cada recrutamento nós procuramos coisas diferentes, são posições diferentes e são pessoas diferentes, portanto nós muitas das vezes tentamos sempre procurar aquela pessoa um bocadinho mais fora da caixa, porque também é essa inovação que depois vai fazer com que a nossa empresa, com que o nosso mundo cresça, e isso nós todos sabemos, as empresas são feitas de pessoas, e quanto mais criativas, quanto mais diferentes forem essas pessoas, mais multidisciplinar se torna a equipa, mais a empresa cresce, e é isso que nós acreditamos. E isso acontece, é muito engraçado, porque nós nos nossos recrutamentos muitas das vezes acabamos por ter sempre uma pergunta fora da caixa, portanto temos aquele guião para normal. Testar a criatividade. Exatamente. E temos a disrupção, não é? Exatamente, temos aquele guião normal, onde nós tentamos obviamente perceber qual é o interesse e onde é que a pessoa está localizada, e depois tentamos sempre fugir um bocadinho e tentar com uma pergunta fora da caixa, com uma observação fora da caixa, ou tentar também que a pessoa nos leve um bocadinho à descoberta daquilo que ela é, sendo, obviamente, e fugindo cada vez mais daquilo que são os padrões, daquilo que é o padrão da sociedade, digamos assim. João Pires, e para terminar, qual é a sua visão numa perspectiva de indústria 4.0, já a olhar para a indústria 5.0? A SAW tem um papel muito importante nestas transformações digitais e que nós estamos a ver. Portanto, a indústria 4.0 está aqui, está presente, está a mover a indústria portuguesa, aquilo onde nós podemos falar melhor, e nós temos um papel muito importante nessa mesma movimentação da indústria. Isto acontece com desenvolvimento não só de novas tecnologias, que nós conseguimos apresentar aos nossos clientes e também pôr à disposição dos alunos das diversas instituições de ensino, para que eles possam também aprender e acompanhar as evoluções da indústria, mas também pela integração, pela colaboração entre empresas, sejam elas parceiras, concorrentes, cliente, a relação cliente-fornecedor deixa de existir.
e aliar tudo isto num ecossistema muito grande e tentar fazer com que o país ande para a frente com este mesmo ecossistema. Isto é uma das nossas preocupações, estando sempre a tentar movimentar isto como o maquinista ali na frente do comboio, não é? E essa é uma das nossas principais motivações do dia-a-dia, e é por isso que nós acordamos todos os dias. Muito obrigada pelo seu contributo e seja bem-vindo à Feira de Emprego do Instituto Politécnico de Viseu. Sr. Presidente, e a título conclusivo, com esta visão e abrangência de saberes e de talentos, parece-lhe ser este o catalisador para a promoção da nossa região e do nosso território? O Instituto Politécnico de Viseu é a única instituição de ensino superior público no nosso território. Tem um corpo docente de cerca de 400 professores, em que cerca de 75% são doutorados. O que quer dizer que nós devemos capitalizar o que temos internamente, não só na formação dos seus estudantes, de toda a envolvência, mas também na comunidade. Se nós conseguimos partilhar o conhecimento que temos internamente no seio das empresas e se ocorrer esta reciprocidade, eu tenho a certeza absoluta que nós, no futuro, não longínquo, hoje temos 6.120 alunos. O grande desafio é, nos próximos 4, 5 anos, nós chegarmos aos 7.500, 8.000, nas diferentes modalidades, seja de ingressos de primeiro ciclo, de segundo ciclo, pós-graduações, pós-licenciaturas, cursos modulares. Este é o grande desafio. Nós temos que ser capazes de trazer para junto de nós, ou nós irmos junto das empresas e das instituições, fazer formação que permita que esta gente se sinta mais um elemento dentro do Instituto. A doutora Cília é uma pessoa que colabora connosco, certo? É uma referência. Tem que ser um porta-voz do Instituto, como eu, ou um dos professores, ou um dos estudantes, ou um dos não docentes. Temos que ser cada um lobby. Se nós exercemos a nossa influência no território ou fora dela, divulgando o que temos de muito bom dentro do Instituto, será uma forma de nós podermos recrutar e trazer mais gente para dentro do Instituto. Este é um desafio de todos, não é um desafio de A nem de B. Esta presidência está agora, vai mudar no futuro, haverá outros, e nós teremos estado todos embebidos no mesmo espírito. O espírito é ganhar, 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 catapultar. Se fizermos isto, eu tenho a certeza que a mecânica, a civil, a gestão, a saúde, todos eles serão mais fortes. E todos teremos a ganhar enquanto instituição e enquanto território nas diferentes instituições. Este é um desafio para todos. Para finalizarmos, Sr. Presidente, com este painel de competências transversais, a nível de tendências, o que é que perspectiva para o Instituto Politécnico de Viseu com este mapeamento tão abrangente? O grande desafio é fazermos mais e melhor. Nós fazemos muito. Fazer mais e melhor é envolver cada vez mais e sermos capazes de, aquele que está ao nosso lado, que pode fazer a diferença, trazê-lo para junto de nós. E construirmos, reforçarmos os valores humanos, porque hoje a tecnologia sobrepõe-se a tudo, não é? Hoje a gente olha para a guerra da Ucrânia e vemos que a tecnologia tem de efeitos muitas vezes negativos, mas temos hoje, felizmente, nos diferentes departamentos, muitas competências instaladas e as pessoas que têm essas competências que na área tecnológica nos pode ajudar muito. O desafio que nós temos hoje aqui dentro do Instituto é conseguirmos ter um centro de tecnologia e inovação não longínquo, não é? Nós hoje temos dentro, no fundo, um nascer de uma oportunidade que a gente pensa que venha a ter um outro resultado bem melhor para o Instituto e para o território. Esse é o grande desafio. Como é que isto se consegue? Consegue-se com vontade, com o querer. É o acreditar, é o querer, é isto que nos leva a sonhar e ter coisas diferentes. E o Instituto merece isso. Viseu merece isso, o território merece isso mesmo. Agora, não dá para ficarmos só entre quatro paredes. Temos que ir para fora, seja para Sernancelho, para Moimenta, para São Pedro, para São João da Pesqueira. Hoje estive em São João da Pesqueira. E levei uma mensagem clara para São João da Pesqueira também, para novas oportunidades. Ou seja, é mapear, como diz a doutora Cília, é mapear o território, é construir novas oportunidades, é dar-nos a conhecer, é levar a que as outras pessoas possam também ser uma voz
forte relativamente ao Instituto. Não é? Quando nós, 6.120 pessoas aqui dentro, se todos falarmos ao mesmo tempo, a mesma linguagem, ouve-se muito longe, não é? E, portanto, é este desafio, é uma só voz, com um discurso que tem que ser um discurso coerente, fortíssimo. Eu tenho a certeza que nós iremos muito mais longe. Não queremos abalroar ninguém, mas queremos reforçar o nosso poder, neste caso da competência, no território e fora dele. Uma visão de coesão, um por todos e todos por um. Claro que sim. Portanto, muito bem. Sr. Presidente, muito obrigada e mais uma vez parabéns por a dinâmica e organização desta feira. Isto é deles. Isto são estes professores que fazem, estes estudantes. Eu sou um mero facilitador daquilo que é a vontade de cada um deles. É isto, para isso que nós passamos aqui na instituição. É ser um facilitador do crescimento institucional. E é o pilar da liderança, não é? Que também é fundamental. Sou pilar baixo. Também é fundamental. Mais uma vez, parabéns e muito obrigada e até breve. Obrigada. Muito obrigado. Bem-aja, estimados ouvintes e seguidores, por acompanharem a rubrica Tendências em torno da inovação, do empreendedorismo, do marketing e da comunicação, com o apoio do turismo do Centro de Portugal, da Cave Lusa, da Aresp e da Quinta Dona Sancha. Bem-aja e fiquem bem.